Olá, você está no canal Zion Linhares. O objetivo deste áudio não é me promover, pois o mensageiro nunca deve ser maior que a mensagem. Por isso não temos imagens, somente áudio. O tema será o ataque aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos. É permitido e aprovado por Jesus? Fica aí a pergunta. Os inscritos em nosso canal, no canal Zion Linhares, querem notícias de Padre Robson. Então, a gente vai fazer esse áudio para falar um pouco sobre o Padre Robson e um pouco sobre o que acontece com outras pessoas semelhantes ao que está acontecendo com o Padre Robson. Eu digo a vocês, Padre Robson volta, não pela força humana, não por esculacho feito a seus superiores, mas pela força da oração, do jejum, da penitência e da caridade. É isso que você está fazendo? Você quer a volta de Padre Robson? Então, vamos suplicar, orar e pedir à Trindade Santa que o momento vai chegar e ele voltará. Não quero aqui atacar, dar respostas, defender, mas relatar histórias reais do nosso dia a dia. É impressionante saber que em pleno século XXI temos ainda seres humanos que não aprenderam a ser humano e parece chegar à plenitude da felicidade em espalhar notícias sobre seu semelhante. E o que causa admiração é quanto pior for o conteúdo da notícia, mais divulgação e credibilidade ela tem. O áudio é eclético, serve para várias situações que já ocorreram, ocorrem atualmente e irão sempre ocorrer no futuro. Temos o canal Zion Linhares, que já conta com a confiança e a credibilidade de mais de 29 mil inscritos. Muitos irmãos e irmãs em Cristo pedem que me manifeste no caso Padre Robson. Esta publicação servirá também para lembrar casos parecidos como a morte de Jesus, a morte dos seus apóstolos e milhares de mártires devido à fé. Irmã Dorothy, Chico Mendes, Martin Luther King Jr., Gandhi. Tem aqueles que estão sendo perseguidos, como o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, o bispo Dom Alberto Taveira, lá no Pará, o Papa Francisco, sendo perseguido no mundo todo, padre Zezinho, também sempre é atacado por alguns, os pobres que sempre sofreram humilhações, perseguições, os trabalhadores, os aposentados, que já foram até taxados de vagabundos, os cristãos praticantes. Teve aqueles que foram presos, como Nelson Mandela, 27 anos preso. Por quê? Paulo Apóstolo, Pedro, o evangelista João. Olha, no Facebook tem uma página com um perfil chamado Não Fui Eu, tudo junto, Não Fui Eu sem acento. É de propriedade de Antônio Carlos Rodrigues Júnior. Vou colocar o link na descrição do vídeo, pois é o espelho do que ocorre com centenas de inocentes que sofrem torturas malignas, pois o sistema, as TVs, as redes sociais e os seguidores do mal fazem questão de primeiro acreditar que alguém é culpado, em seguida disparar fotos, mensagens, compartilhamentos, notícias difamando alguém sem terem averiguado nada. Não utilizaram os ensinamentos de Jesus, como orai um pelos outros, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O importante, a prioridade do momento, não é fazer justiça, é esculhambar o seu semelhante, mesmo não sabendo nada da vida passada e presente. Basta para isso ser alguém da pele escura, pregador da fé, um defensor da natureza, defensor dos direitos do próximo, defensor dos pobres, as mulheres, os homossexuais. Para que pensar? Se os já citados
são estigmatizados por parte de muitos da sociedade que não tem amor, que não sabe perdoar. Quem lembra da Operação Ouvidos Moucos, que levou ao suicídio um ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina? O caso que eu vou relatar se encaixa em milhares de pessoas no mundo, principalmente no Brasil e entre idade, lá em Goiás, porque o finado ex-reitor resolveu suicidar-se. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma delegada com necessidade de aparecer, de mostrar para o mal e seus seguidores que pode fazer o que ela quiser, com quem ela quer destruir, mesmo não tendo a verdade. A delegada, veja só o que aconteceu, gente. A delegada inventou uma investigação na Universidade do finado ex-reitor. O suposto crime aconteceu na administração de um reitor antes da administração do finado. Se houve algum crime, não foi na administração deste reitor, que não quero aqui colocar o nome dele em jogo. Ela fez algo que parece inédito. Fez uma suposta denúncia, ela mesma fez a denúncia, ela mesma fez o depoimento, ela mesma ouviu a suposta testemunha, que era ela mesma digitou a denúncia, ela assinou a denúncia pelo denunciante inexistente e depois autorizou a polícia prender coercitivamente o acusado que nada tinha a ver. Foi na marra, na tortura, na humilhação, e ele nem sabia o porquê de tal prisão. Depois de tanto reboliço, advogado de defesa, pedido de habeas corpus, o finado ex-reitor foi solto. Depois escreveu uma carta e tirou a própria vida. E só agora, depois de ser revelado a trama da delegada, é que se sabe que o finado ex-reitor era inocente. Ele que acreditou como professor que havia contribuído para a formação de cidadãos justos, imparciais, pessoas do bem, se armaram com a cara de verdade contra o finado ex-reitor, então muitos dos que podem representar ameaças para os poderosos serão eliminados. Talvez seja o caso de Padre Robson, ele que criou uma televisão, rádio, um grande santuário. Então isso algumas pessoas podem não estar gostando. Então eles procurarão, criarão, distorcerão as conversas, fazem uma maquiagem para parecer o que eles quiserem. Ora, eles já sabem que milhares de pessoas querem, estão preparando a refeição preferida de seus súditos. Não vá me dizer que nunca viu um filme assim. Pense, sejas imparcial. Se até a ditadura é defendida e pedida por muitos, que ela volte. Imagine-se. Porque as TVs e redes sociais não aceitam e nem esperam uma investigação justa. Ao contrário, as notícias chegam primeiro e em exclusividades às TVs mais privilegiadas e poderosas, muito antes de chegar ao poder judiciário, aos juízes. Nem o suposto réu, nem seu advogado sabe. Só quando estoura o escândalo escolhido a dedo, pois tem que parecer verídico. De 1000 frases ditas ou centenas de telefonemas que são dados por as pessoas que eles querem denegrir, acabar, eles escolhem algo descontextualizado e explodem no horário nobre. Diversas notícias são conseguidas de maneira ilegal, imoral, mas isso não importa. O que importa é o ibope. São os milhões de adeptos ficarem felizes e causar ódio, divisão entre nós, entre os semelhantes. Sejamos justos. Se eles quisessem justiça, que entregasse o material de vídeo, conversa, fotos e etc, etc, a quem tem o direito de investigar cautelosamente, sem parcialidade. Aí sim, depois de confirmado, provado, julgado, sentenciado, o réu culpado pagasse pelo crime cometido. Caso o réu inocente fosse livre e recebesse indenização por perdas morais, sociais,
econômicas, mesmo sabendo que não há dinheiro que paga uma injustiça. Só o perdão cobriria todo o prejuízo. Como ser humano e pecador, sou a favor que toda investigação, processo, corra em segredo de justiça. Só depois que saísse a sentença, o fato viesse a público. Pergunto, quem matou PC Farias? Quem matou Adriano da Nóbrega, o miliciano lá na Bahia? Quem matou a vereadora Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro? Quem matou o ministro Teoriza Vasque? O ex-presidente Tancredo Neves? O ex-presidente João Goulart? O ex-presidente Juscelino Kubitschek? Será porque não houve interesse de descobrirem, desvendarem tais mortes? Assim como a morte de Ulisses Guimarães, a do ex-ministro Bebiano, os moradores de favelas que morrem quase todo dia são mortos, os afrodescendentes, os índios, os sem-tetos, os sem-terras, as mulheres. Será que a vida desses nossos semelhantes não vale nada? É isso? Meus amados irmãos e irmãs, hoje não é diferente. Como disse Salomão, sabiamente e profetizando há mais de 3.000 anos atrás, que, escute essa, não há nada de novo abaixo do sol. Digo, quem é discípulo, seguidor do mal, vai estar sempre procurando incansavelmente defeitos, imperfeições, erros, pecados em alguém que a mídia tem interesse de aniquilar. Cuidado, o mal não descansa, ele tem milhões de seguidores, tanto espirituais como humanos. E qual é a maior alegria dele, do mal? É ver um semelhante seu sendo escrachado, derrotado. É divulgar em alto e bom tom qualquer suspeita, verídica ou inverídica. Para muitos, isso é que menos importa. Esse negócio de justiça, perdão, amor, para alguns, é besteira. Então ficam extremamente felizes quando todas as TVs, redes sociais, rodinha de pessoas divulgam algo que prejudique um semelhante. Pois o que querem não é justiça. O que eles querem é espalhar culpas, defeitos, imoralidade supostamente existente em alguém. Para justificar o crime, para justificar o espalhamento das notícias, muitos dizem, é verdade, pois a notícia foi divulgada por tais TVs. E depois o que eles fazem? Copiam a notícia e espalham sem nenhuma misericórdia ao público. Peça muito a Deus para nunca cair numa cilada dessas, que já vitimou milhares de pessoas no mundo. Alguns casos a gente chega a saber, mas há milhares, milhões, pagando pena inocentemente. Alguns ainda lutam com a pequena força e chance que ainda lhe resta, e anos ou décadas depois consegue provar que alguém armou todo suposto crime. Aí vai solto da prisão prédio, ele é solto da prisão prédio, mas ficará o resto da vida como prisioneiro de nossa sociedade fria, calculista e injusta, que nem ama, nem perdoa, mas julga como um juiz iníquo, impiedoso. Até quando, meu Deus? Meus amados, vai ser assim. Temos várias passagens bíblicas que mostram essa realidade atual. O maior foi o de Jesus Cristo, que teve um julgamento injusto, foi exposto à tortura pública, utilizado testemunhas falsas, foi condenado à pior morte de todos os tempos, morte de cruz. Aí teve o caso de Susana, aquela que foi acusada de prostituição por os juízes que queriam transar com ela e ela não aceitou. E aí disseram, pois nós vamos dizer que você foi pego em adultério. Aí a gente lhe mata. Mas chegou um jovem chamado Daniel e conseguiu provar a mentira. Temos o caso de José do Egito, que virou escravo devido à inveja dos irmãos. E depois prisioneiro, acusado pela mulher de Potifar, a Reblande, mulher de Potifar,
Foi para cima de José do Egito para transar e ele não aceitou, porque ele era uma pessoa fiel ao seu chefe, mas ela mentiu e por isso ele foi preso e ficou na prisão, mas depois saiu, né? Teve o caso de Daniel, porque amava a Deus, ele foi preso na cova dos leões. Elias, que foi perseguido pelo rei Acabe e a sua esposa Jezabel. João Batista, o precursor, que foi degolado. Os apóstolos de Jesus, todos foram martirizados, menos um, João, que era o apóstolo mais novo. Paulo, apóstolo, e muitos outros casos aberrantes. Tem muitos mais, mas vou encerrar com a passagem bíblica que revela o porquê dessas TVs e redes sociais praticarem tais atos. São imitadores do mal. Profetizou Isaías, veja lá, capítulo 14, versículo 12 ao 14. E ele revela o grande projeto do mal e de seus súditos. Ouça, mas por favor confira em sua Bíblia. Diz: subirei acima das nuvens, mais alto, e serei como o Deus Altíssimo. Tá aí, gente. Tá aí o projeto, o sonho do mal e seus parceiros. O Satanás disse isso, que ele ia subir no mais alto das nuvens, porque ele queria ser como Deus. Então tem muita gente querendo ser como Deus, e por isso querem julgar, por isso querem espalhar notícias, ou verdadeira ou mentirosa, gente. Mas isso quem tem que fazer é a justiça dos homens e a justiça de Deus, e não um semelhante fazer com outro semelhante. Sei que muitos irão aos comentários postar defesas às atrocidades cometidas ao longo da existência humana. Olha, eu digo a você, estou preparado. Se fores bater, se fores xingar, faça de maneira exacerbada, pois estou preparado para receber. E como resposta eu vou lhe dizer: eu só aprendi com a Trindade Santa a amar e perdoar, pois julgamento é coisa para Deus, ou para quem pensa que é Deus. É tudo o que precisamos: justiça justa, amor a Deus com todas as nossas forças e ao nosso próximo como a nós mesmos. Chegamos no finalmente. Digo, se atendêssemos a Jesus, nós deveríamos fazer o quê? Deveríamos fazer o que está lá em Mateus capítulo 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, conversem sobre a falta que ele cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhar-te a teu irmão. Pergunto, é assim que fazemos? A gente chama alguém que a gente acha que errou para conversar particularmente? É assim que a gente faz? Antes de jogar pedras, fazemos uma autoanálise da gente mesmo, uma autocrítica da gente mesmo? Ou nós somos santos? Nunca erramos? Nunca pecamos? Então, João capítulo 8, versículo 7 diz: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Ainda bem que o Senhor da misericórdia nos avisa em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Ele nos avisou dizendo: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. É isso que acontece. Quem quer amar, quem quer perdoar, quem quer ser misericordioso, vai ser perseguido, vai estar correndo risco de ser preso, de ser processado e até de ser morto. Eu já fui ameaçado de morte algumas vezes, mas não porque eu roubei, não porque eu matei, não porque eu me prostituí, não que eu tenha praticado algum crime, por pedir que as pessoas sejam misericordiosas, sejam justas. Paz e bem, fique com Deus em minhas orações.